Continuando, pessoal, o ciclo do fósforo através da biosfera. Os compostos de fósforo circulam pela água, da crosta terrestre e organismos vivos no ciclo do fósforo, mostrado na figura 3.21. A maioria desses compostos contém íon fosfato, o PO4, 3-, uma combinação do fósforo e o oxigênio, e um importante nutriente. Em contraste com os ciclos da água, do carbono e do nitrogênio, o do fósforo não inclui a atmosfera. O principal reservatório de fósforo são os sais de fosfato, que contêm íon fosfato, o PO4, 3-, em formações rochosas terrestres e sedimentos no fundo do oceano. O ciclo do fósforo é lento em comparação com os da água, do carbono e do nitrogênio. Conforme a água corre sobre rochas expostas, lentamente corrói os compostos inorgânicos que contêm íon fosfato. A água corrente os transporta, dissolvidos, para o solo, onde podem ser absorvidos pelas raízes das plantas e por outros produtores. Os compostos fosfatados também são transferidos por teias alimentares dos produtores aos consumidores, incluindo, eventualmente, detritivos e decompositores. Tanto em produtores quanto em consumidores, os fosfatos são um componente de moléculas biologicamente importantes, como ácidos nucleicos, por exemplo. Na figura abaixo, nós temos aqui o efeito, então, das atividades humanas em relação ao fósforo. Então, esse diagrama, ele mostra um modelo simplificado da circulação de várias formas químicas do nitrogênio durante seu ciclo do ecossistema. E também nós temos aqui, na página 74, ele mostra, de uma forma simplificada, a circulação de várias formas químicas do fósforo. Tá? Então, esse ciclo do fósforo, com importantes consequências nocivas, no caso, consequências nocivas humanas, mostradas pelas setas em vermelho. Então, nós temos aqui o fosfato sendo jogado nos esgotos, pelos esgotos, fosfato em resíduos de mineração, os fosfatos em excesso de fertilizantes, escoamento sendo lixiviado pela água, tanto de irrigação como da chuva. Isso tudo pode cair numa lagoa, num açude e dar o que nós chamamos de eutrificação, contaminação. Proliferação de algas vai servir como nutrientes para ela, como nós falamos para vocês. Tá? Muito bem. Então, voltando aqui um pouquinho, o impacto das atividades humanas, limpando as florestas, removendo grandes quantidades de fosfato da terra para fazer fertilizantes, e a própria erosão, ela vai lixiviar os fosfatos em fluxo. Muito bem. Vamos continuar então. O fosfato é também um componente importante de ossos e dentes em invertebrados. O fosfato pode ser retirado do ciclo por longos períodos de tempo quando é lavado da terra para córregos e rios, transportado para o oceano. Nesse processo, ele pode ser depositado como sedimento marinho e permanecer preso por milhões de anos. Algum dia, os processos geológicos podem elevar e expor esses depósitos no fundo do mar, dos quais o fosfato pode ser erodido para reiniciar seu ciclo. Como a maioria dos solos contém pouco fosfato, essa escassez muitas vezes limita o crescimento das plantas, a menos que fósforo, na forma de sais de fosfato extraídos da terra, sejam aplicadas ao solo como adubo. A falta de fósforo também limita o crescimento das populações de produtores em água doce, em muitos córregos e lagos, porque os sais de fosfato são pouco solúveis em água e, portanto, não liberam íon fosfato que muitos produtores utilizam como nutrientes.
As atividades humanas estão afetando o ciclo do fósforo, como mostrado pelas setas vermelhas da figura 3.21. Por exemplo, pela remoção de grandes quantidades de fósforo na terra para produzir fertilizantes, e pela redução dos níveis de fósforos em solos tropicais por causa do desmatamento das florestas. A camada superficial do solo, que é erodida em campos de culturas adubadas, gramados e campos de golfe, carrega grande quantidade de íon fosfato para córregos, lagos e oceanos. Lá, estimulam o crescimento dos produtores, como algas e diversas plantas aquáticas. O escoamento, rico em fósforo, pode produzir grandes populações de algas. Que, por sua vez, podem perturbar os ciclos químicos e outros processos em lagos. Em outras palavras, estamos alterando o ciclo do fósforo pela remoção do íon fosfato, já bastante escassos em áreas de terra, em que são necessários para as plantas, e enviando-os em quantidades excessivas aos produtores em sistemas aquáticos, causando o crescimento exagerado dessas populações produtoras. Como nós falamos, vai acontecer a contaminação, excesso, de fosfato, vai produzir a chamada eutroficação. Você olha uma lagoa, vê tudo esverdeado, fala que bonito. Não é, é um excesso de alga ali. Então aquela alga está impedindo a entrada da luz, impedindo a troca de aquecimento e também oxigenação e fotossíntese, E você está competindo ali com os animais que estão ali. Então, conclusão, vai estar faltando para a flora e fauna marinha. Você está contaminando aquele lago, aquela lagoa, aquele açude com excesso, de algas. Ok, pessoal? Eutroficação. Ciclo do enxofre através da biosfera. O elemento químico circula na biosfera por meio do ciclo do enxofre, mostrado na figura 3.22. Muito do enxofre da Terra está armazenado no subsolo, em rochas e minerais, na forma de sais de sulfato, SO4, 2-, enterrados sob sedimentos oceânicos. O enxofre também entra na atmosfera por várias fontes naturais. O sulfeto de hidrogênio, H2S, um gás incolor e altamente tóxico com cheiro de ovo podre, é liberado pelos vulcões ativos e por matéria orgânica em decomposição, por decompositores anaeróbicos, em áreas alagadas, pântanos e planícies de maré. O dióxido de enxofre, SO2, um gás incolor e sufocante, também vem de vulcões. Partículas de sais de sulfato, como o sulfato de amônio, entram na atmosfera a partir de água do mar, tempestades de poeira e incêndios florestais. Tais raízes das plantas absorvem o íon fosfato e incorporam o enxofre como um componente essencial de muitas proteínas. Certas algas marinhas produzem grandes quantidades de dimetilsulfureto volátil, que nós podemos chamar de DMS. Pequenas gotas de DMS servem como núcleos de condensação de água em gotículas encontradas em nuvens. Desta forma, mudanças das emissões de DMS podem afetar a cobertura de nuvens e o clima. Na atmosfera, esse dimetilsulfureto é convertido em dióxido de enxofre, que por sua vez é convertido em gás trióxido de enxofre, SO3, e gotículas de ácido sulfúrico. Ele também reage com outros produtos químicos atmosféricos como amônia, por exemplo, para produzir pequenas partículas de sais de sulfato. Essas gotículas e partículas caem na Terra como componentes da decomposição ácida, que, com outros poluentes do ar, pode prejudicar as árvores e a vida aquática. É o fenômeno da chuva ácida, pessoal? Nós vamos ter aí o SO2 reagindo com o oxigênio, produzindo SO3 com a umidade do ar,
precipitando na forma de H2SO4, que é a chuva ácida, com ácido sulfúrico. Em ambientes com deficiência de oxigênio, como solos alagados, pântanos e água doce, planícies de maré, bactérias especializadas convertem íon sulfato em íon sulfeto, que é o S2-. Estes podem reagir com íons metálicos para formar sulfetos metálicos insolúveis, que são depositados como minérios de rocha ou metal, muitas vezes extraído pela mineração, convertido em vários metais. E o ciclo continua. As atividades humanas têm afetado o ciclo do enxofre, principalmente pela liberação de grandes quantidades de dióxido de enxofre, SO2, na atmosfera, como indicado pelas setas vermelhas da figura 3.22. Liberamos enxofre para a atmosfera de três maneiras. Primeiramente, queimando carvão, o carvão e petróleo contendo enxofre para produzir energia elétrica. Segundo, refinamos, o óleo contendo enxofre, no caso, petróleo, para produzir a gasolina, óleo para aquecimento e outros produtos úteis. E terceiro, extraímos metais como cobre, chumbo e zinco de compostos sulfurados em rochas que são exploradas para sua retirada. Uma vez que o enxofre está na atmosfera, SO2, é convertido em gotículas de ácido sulfúrico, H2SO4, e partículas de sais de sulfato, que retornam à Terra na forma de deposição ácida. A maioria das formas de vida obtém suprimentos de nutrientes essenciais de compostos contendo carbono, nitrogênio, fósforo e enxofre que transitam em seus respectivos ciclos químicos. Estes, por sua vez, são conduzidos pela gravidade e pelo fluxo unidirecional de energia proveniente do Sol. As atividades humanas estão degradando o capital natural da Terra, por alterar cada vez mais as taxas em que a energia flui pelos ciclos e em que produtos químicos essenciais são reciclados. Esta é uma grande intromissão nos processos de fluxo de energia e ciclagem de nutrientes, que dão suporte à vida na Terra.